A mediação, a negociação, ela não tem uma legislação específica, não tem um rito procedimental. Mas a arbitragem tem. A arbitragem tem um rito, tá certo? Que tem requisitos de admissibilidade, tá certo? A mesma questão dos princípios gerais de direito processual. Interesse em agir, legitimidade ad causa e possibilidade jurídica do pedido, que nós chamamos de PIO. Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade ad causa. Se não tiver preenchido os requisitos, o árbitro não pode decidir. Da existência, aceitação da nomeação pelo árbitro. Da validade, juízo competente. Então você tem a lei de arbitragem aí muito tranquila, muito clara em relação à possibilidade de solucionar o conflito, tá certo? E aí o juiz, o artigo 1º da lei, deixa bem claro que as partes poderão escolher as regras de direito que serão aplicadas à arbitragem, isto é, nos procedimentos em cláusulas convencionadas posteriormente, que poderão constar em anexo ao contrato de que estejam consignado a cláusula compromissória. Então isso quer dizer o quê? É muito aberto a possibilidade de transação e de arbitragem, tá certo? Então você tem aí elementos obrigatórios, nome, estado civil, domicílio, mesma coisa da ação judicial. Dados pessoais dos árbitros, local de arbitragem e demais condições definidas pelas partes, tá certo? Essa matéria é definida por exclusão, não pode ser solucionada por meio de arbitragem, tá certo? Só na área empresarial e comercial. E aí as questões excluídas podem ser exploradas incidentalmente, se necessário for, tá? O árbitro, as cautelares, o árbitro pode pedir para o juiz, tá certo? Solicitar ao Poder Judiciário as cautelares. Então você tem aí, tá? Uma série de procedimentos que devem seguir aí, tá? Por exemplo, que é um procedimento interessante, o compromisso arbitral são espécies de gênero da convenção arbitral. A cláusula compromissória tem força vinculante. Tem força vinculante para forçar as partes a discutir. Se houver um distrato, aí nós temos reconhecimento de pedido, suspeição, incompetência, nulidade, invalidade ou ineficácia da cláusula arbitral ou nulidade da sentença arbitral, tá certo? Então, você tem que tudo escrever, acordado pelas partes, como prevê o artigo 4º da lei, tá certo? Muitos conflitos podem surgir depois de iniciado a arbitragem. E aí, a ideia é que, acordada a convenção de arbitragem, não há como recuar. Você vai ficar na arbitragem, só se houver um prejuízo de legalidade, tá bom? Então, simulação, dolo, nulidade, aí sim você pode recorrer ao Poder Judiciário, tá bom? A ideia é que as partes, em acordo, decidem instituir um juízo arbitral para a composição do litígio, ou não havendo acordo, manifestará formalmente em outra sua intenção de iniciar a arbitragem, que poderá ser via postal ou qualquer outro meio idôneo de comunicação, convocando-a para firmar o compromisso arbitral em dia e hora e local previamente determinados. Artigo 62, caput, tá certo? Então, é uma obrigação de fazer, que pode ser executada. E aí o capítulo 4º da lei versa sobre os procedimentos preliminares de incompetência, suspeição do árbitro. Isso quer dizer o quê? Tudo como o Poder Judiciário, só que ele é mais rápido, ele é mais célere, tá certo? O procedimento da arbitragem vem descrito na lei. O artigo 7º indica a necessidade dos documentos. Então você tem aí, abriu a audiência de arbitragem, o juiz chama as partes para transação e conciliação. Olha que interessante. Além da arbitragem, você tem uma discussão prévia, como prevê a lei. Muito interessante, tá certo? E aí, você tem que dar uma lida na lei integral, até as inovações que a lei fez, tá certo? E aí ele concluiu o exame dos documentos, das partes, dos testemunhos. Aí vem o quê? O árbitro fica concluso, que vai proferir o laudo arbitral em 10 dias, dentro da cláusula compromissória. Artigo 10, artigo 7º da Lei 9.306/96, tá certo? E aí, se por acaso for omisso alguma coisa, caberá ao juiz na sentença nomear um árbitro único para diminuir o conflito em questão.
Então, tudo isso aí está dentro de uma perspectiva, tá certo? Do Código de Processo Civil, tá certo? As condições. E aí você vai entender que é necessário você criar essa cultura para evitar. Gente, presta atenção, eu estou falando, para a gente encerrar esse tópico aqui, nós estamos falando de grandes causas envolvendo petroleiras, envolvendo bancos, envolvendo grandes acordos comerciais, tudo que é tipo de negócios jurídicos complexos, que não dá para ser resolvido pelo Poder Judiciário, que nem consegue. Daqui a pouco a gente volta.